Vamos lá, gente. Vamos começar com a coluna do Reinaldo Azevedo, falando hoje, publicou quase de madrugada a respeito de um ano da tentativa de golpe de Estado. Vamos ver a coluna do Reinaldão pra gente entender direitinho. Derrota da intentona fascistoide completa um ano hoje. E o país depois deles. Vamos entender aqui direitinho. Tá lá no UOL. Os respectivos comandos dos três poderes não poderiam deixar este 8 de janeiro passasse como uma data qualquer. A derrota da intentona fascistoide tem que fazer parte do calendário oficial. Não podemos esquecer o que houve nem aceitar a impunidade. É preciso chegar à autoria intelectual daqueles atos como forma de acertar as contas com o passado, punindo os crimes cometidos e marcar um compromisso com o futuro, em sinal de advertência sobre o destino que aguarda os que se insurgem contra a ordem democrática. Mas afinal, aquilo que se assistiu foi mesmo uma tentativa de golpe? Só os reacionários de viés golpista propõem esse debate. Aquela sequência de eventos criminosos chega a ser aborrecida por excesso de provas. Nego-me a voltar a essa questão. O meu ponto é outro. O que nos desafia não é a natureza do ataque. Aquele foi um dia numa sequência que remonta ainda à campanha eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018. O anúncio de que se investiria contra a institucionalidade já estava lá. Como ignorar que o então candidato do PSL fundou a sua postulação na agressão sistemática a direitos fundamentais, abstendo-se de apresentar um miserável rascunho que fosse um programa de governo? O Supremo, não por acaso, o ministro Dias Toffoli abriu de ofício o benfazejo inquérito 4.781, em meados de março de 2019, antes que se completassem 3 meses do então novo governo. As milícias digitais já haviam se constituído como uma organização criminosa. A sandice que hoje completa um ano foi a culminância de um longo processo. E é preciso que reconheçamos, o país estava despreparado para enfrentar não o assalto às sedes dos três poderes. O combate poderia ter sido feito pela polícia do DF se não tivesse sido omissa, mas o assalto às instituições. E eu advirto, ainda nos faltam instrumentos de defesa da democracia. A propósito, a cada vez que leio artigos de um certo colunismo isento, que tem como alvo supostos superpoderes do Supremo ou mesmo do TSE, eu me dou conta do acanalhamento ideológico em que caíram certos valentes que se querem centristas, liberais, entre aspas, ou seja lá que designação autocomplacente e obviamente errada que escolheram para si mesmos. É um espetáculo deprimente vê-los a implorar à militância bolsonarista o selo de pensadores independentes. Trata-se de um dos últimos estágios da degradação moral. Os inquéritos que têm Alexandre de Moraes como relator foram barreira de contenção ao avanço autoritário. Ah, mas ele emprega métodos semelhantes aos da Lava Jato que você condena. Isso é de uma estultice e revela uma ignorância tanto sobre a malfadada operação como sobre as apurações que estão em curso. Não por acaso, Deltan Dallagnol, o caçado, participará nesta segunda de uma live com expoentes da extrema-direita que tem como alvos o STF e o governo. Arranhada? O UOL pediu aos colunistas que respondessem se a democracia sai arranhada do 8 de janeiro. Eu escrevi o seguinte: do ponto de vista institucional, das prerrogativas do poder e do funcionamento do sistema de justiça, que somos Judiciário e Ministério Público, a resposta é não. Ao contrário, assiste-se a um fortalecimento das instâncias formais do Estado de Direito na defesa das suas prerrogativas. Ocorre que é preciso prestar atenção também à cultura democrática, e esta, sem dúvida, tem sido degradada por teorias e práticas alucinadas, que nos colocam diante do conhecido paradoxo da tolerância. Indaga-se, ações de proselitismo que solapem o regime de liberdades podem ser tolerados? Assistimos a um flerte perigoso com a normalização de práticas disruptivas, a leniência com as milícias de extrema-direita, as de extrema-esquerda são irrelevantes, potencializadas pelas redes sociais, envenena a política e contamina até a chamada grande imprensa. Há quem sustente, por exemplo, que o bolsonarismo peca por falta de modos, não por seu ódio ao pacto civilizatório, como se pudesse haver uma versão benigna de uma corrente
desculpem, fascistoide e não tomo como sinônimos bolsonarismo e eleitores de Bolsonaro. A democracia, na sua estrutura, segue na balada, mas é preciso combater com mais dureza os golpistas que continuam a vandalizá-la. O futuro. O Estado legal tem dado a devida resposta aos criminosos daquele dia insano, mas eles são protagonistas de um ponto numa trajetória. Como observou Gilmar Mendes, decano do Supremo, a responsabilidade política de Bolsonaro, dada a sua pregação, é inequívoca. É preciso agora, digo eu, que o presidente e outros instigadores da intentona fascistoide arquem com as penas que lhes reserva o Código Penal. Acima observa ainda que faltam instrumentos. Há um que se é vital para a defesa do regime de liberdades. Ou bem se regulam as redes sociais para responsabilizar os delinquentes por suas escolhas, ou ficaremos reféns da indústria da mentira, que prospera e lucra com o caos. O Brasil tem que ser melhor depois deles e depois de nós. Excelente coluna aí do Reinaldão Azevedo.